Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Felipe e hoje a gente vai fazer a nossa revisão de conteúdos do primeiro bimestre para a nossa atividade avaliativa. Não se preocupem, é uma atividade com consulta e tá bem tranquilo, bem de boa, beleza? Então vamos lá para os temas principais. Então, pessoal, futebol, futsal e as transformações nos esportes. Então, pessoal, hoje o principal fator que leva o esporte a mudar, nos dias de hoje, tá? Não tô falando que isso vem se arrastando ao longo da história, é a televisão e a captação de público. Ou seja, quanto mais telespectadores estão assistindo, melhor. Transmissão e horário nobre. O que seria o horário nobre? É aquele horário onde as pessoas estão em casa e têm a possibilidade de assistir pela televisão, seja ela aberta ou um canal pago. Porém, isso pode ser prejudicial. Até um tempo atrás, os jogos começavam às 21h45, o que atrapalha aquela pessoa que vai ao estádio e precisa voltar para casa e trabalhar no outro dia, porque o transporte público funciona só até meia-noite e os jogos costumam acabar meia-noite. Mudou? Mudou. Hoje em dia, os jogos de futebol começam às 21h30, 15 minutos de antecedência. Porém, tem muitas pessoas que ainda sofrem com o transporte público para voltar para casa, nem todos têm a condição de pegar um Uber ou um táxi para voltar para casa. Atração de patrocínio, ou seja, as marcas pagam a televisão para que passem o seu o seu o seu o seu Não tinha nada a ver com isso. pagam para que a sua marca seja exposta e as pessoas possam aderir a ela. Né? Como, por exemplo, agora, venda de material esportivo para prática amadora. Então, a gente está lá assistindo o jogo, pô, meu time está usando Nike, meu time está usando Adidas, meu time está usando Puma. Então, eu vou comprar coisas dessas marcas porque eu sei que é boa e o meu time de coração usa. A melhoria nos materiais permite melhor desempenho dos atletas. Como eu expliquei para vocês, né, no futebol antigo, as bolas captavam muita água, ficavam pesadas durante a chuva, as chuteiras eram feitas de um couro muito firme, muito rígido, era muito difícil a adaptação ao pé. Como seria o futebol do passado utilizando as novas tecnologias? A evolução do treinamento deixou o futebol mais tático e físico do que técnico e bonito. Então, assim, foi aquela discussão que nós fizemos sobre o Pelé e o Garrincha. Na época deles, o futebol, eles jogavam um futebol brilhante, né? Um futebol bonito. Hoje, a gente sabe que o futebol é bonito, sim, é brilhante, sim, mas a tática e o vigor físico mandam hoje. Então, será que o Garrincha e o Pelé jogariam bem agora, com os marcadores tendo treinamentos mais específicos, né, com as novas tecnologias, ou eles poderiam jogar muito, ser melhores do mundo, assim como nós temos Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, tudo que eu já citei anteriormente para vocês. E sobre a história do futebol, há registros históricos de jogos com os pés que antecederam o futebol atual. Eles serviam tanto para entretenimento quanto preparação para uma guerra, porque são distintas culturas que utilizavam esses tipos de jogos. Nós falamos do Shikunahachi, que é um jogo indígena onde se usa a cabeça para jogar futebol, ou seja, a bola fica no chão e as pessoas empurram a bola com a cabeça. E eu falei também do futebol medieval, que surgiu na Itália como uma prática esportiva bem violenta, onde o objetivo é o mesmo que o rugby e que o futebol americano, que é atravessar o campo com um objeto ou com uma bola, porém, vale tudo, vale soco, vale chute, vale machucar o adversário, isso aí está tudo permitido, é o futebol mais violento do mundo. A evolução das corridas no atletismo. Sua origem está associada à busca do ser humano pelo domínio do corpo, ou seja, desde a da época... Errou! Sua origem está associada à busca do ser humano pelo domínio do corpo. Então, desde que o mundo é mundo, o homem tenta sempre utilizar movimentos com o seu corpo para caçar, para fugir de predadores, desde a época bem antiguidade, desde a época da Idade da Pedra, vamos dizer assim. Corridas de curta distância são aquelas corridas onde se percorre de 100 a 400 metros e total velocidade. Um exemplo clássico, o Usain Bolt
campeão aí de tudo, de Olimpíada, de competição internacional. É um exemplo de esportista top dessa modalidade. Corridas de média e longa distância, elas vão passar dos 500 metros e vão chegar até os 42 quilômetros, que é o caso da maratona. E falando de maratona, para quem estava acompanhando nossos estudos desde o começo, a origem dela se deu entre uma guerra de gregos e persas, numa planície chamada Maratona, onde os gregos venceram e mandaram o seu melhor corredor, o Fedípides, ou Fedipedes, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, correr até a cidade e avisar que eles tinham vencido a batalha. E ele foi, mesmo com os ferimentos e com os flagelos da batalha, ele foi, e chegando na cidade, a única coisa que ele pôde dizer a eles foram: vencemos, e ele chegou morto. Ou seja, ele chegou na cidade e falou: vencemos, morreu. Conhecendo o universo... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Conhecendo o universo ginástico. Significado: ginástica, arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Vamos falar das ginásticas competitivas. Ginástica rítmica, que é aquela que são manipulados materiais como fita, bolas, arcos, massas e etc. Ginástica artística, aquela ginástica de solo, onde envolvem danças e coreografias. Ginástica acrobática, ginástica de muita força e saltos muito acrobáticos. O que as torna uma ginástica competitiva? Ela tem que ser reconhecida pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Ela é reconhecida por confederações e federações. Né? Confederações são aquelas que regem o esporte dentro de um país, federações são aquelas que regem o esporte dentro de um estado, né? Mas também elas podem ser federações internacionais, que aí vocês vão conhecer elas como FI. E por ter competições nacionais e internacionais. Isso caracteriza as ginásticas competitivas como competitivas. Ginásticas não competitivas. Nós vamos ter a ginástica laboral, aquela voltada para o trabalho, onde tem esse objetivo de prevenir lesões dos trabalhadores. O profissional de educação física vai até a empresa ou local onde precisa ser feita e passa exercícios para que esse trabalhador possa dar uma pausa no seu trabalho e exercitar o corpo para não ter lesões, como o LER, que a gente já falou, que é lesão por esforço repetitivo, muito causado tendinite em pessoas que trabalham digitadas, sentadas, enfim, fazendo os mesmos movimentos o tempo todo. Ginásticas de academia, onde a gente vai encontrar aí musculação, danças, lutas, né, crossfit, musculação, fit dance, muay thai, jiu-jitsu, boxe, zumba, todas essas vão incorporar aí a academia. Ginástica circense, aquela ginástica de circo, né, contorcionismo, equilibrismo e todas as outras ginásticas que a gente vê no circo. E a ginástica para todos. A ginástica para todos ela é reconhecida pela FIGA, que é a Federação Internacional de Ginástica, como uma atividade de promoção de saúde. Seus objetivos são promover a saúde e bem-estar dos praticantes, deixando de lado a competição, respeitar a individualidade, ser inclusivo independente de condições físicas ou habilidades, não distinguir raça, gênero ou idade, e ela é praticada por todos, por isso que o nome dela é ginástica para todos. Até um tempo atrás ela era chamada de ginástica geral. Aí os próprios praticantes pediram para ser mudado esse nome e a Federação Internacional acatou. E elas são ginásticas onde tem elementos das próprias ginásticas, rítmica, acrobática, aeróbica, enfim. Ela vai ter elementos com aparelhos, sem aparelhos, danças, pequenos jogos, e ela pode ser praticada por todos. Aqui em Diadema nós temos alguns projetos que abrangem ela, né? Que a gente tem o Mulheres em Movimento. Apesar de ser um projeto chamado Mulheres em Movimento, todos podem participar, os homens também podem. Aqui próximo do nosso colégio nós temos a sala de ginástica do Jardim Rosinha, próximo ao Redondão, e nós temos ali no ginásio Ayrton Senna também uma sala de ginástica,
onde profissionais da educação física, que são concursados, ou seja, eles são contratados pela prefeitura, vão até o local todos os dias, em horários pré-estabelecidos, para dar aulas de ginástica, aulas de dança, aulas de yoga, aulas de Lian Kun, né, que é um outro tipo de ginástica oriental, e assim por diante. Então esses projetos são bem fortes aqui em Diadema. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, acompanhado legal, e fiquem atentos aí que a atividade logo menos está aí para vocês. Um abraço, fui! Não, a nossa vitória não vai ser em vão. O exército sem farda tá na contenção. Sem líder, sem fronteira, só o coração. Se a nossa tropa cai, levanta e segue adiante.